programa hoje falando de um júri popular que está em andamento ainda, daquele homem acusado, de matar 7 pessoas de uma chacina em Sinop. Foi em fevereiro do ano passado, vocês lembram, né? Isso, claro, ainda traz muita revolta para a comunidade de Sinop e, claro, para todo o estado de Mato Grosso. Quem vai trazer os detalhes para nós ao vivo, sobre esse julgamento é o Daniel, que está acompanhando, o julgamento e naturalmente vai falar para a gente sobre essa situação toda aí, desse julgamento, desse caso, que acabou naturalmente chocando o nosso país, Daniel, conta para nós. Eu estou meio saindo do vídeo aqui, Nossa, estou bem longe aqui, Calma aí, Daniel, estou me ajeitando aqui para a gente conversar. Mas maravilha. Daniel, olha só. Fique à vontade. É um caso que até hoje, naturalmente, a gente vê de uma forma estarrecida, chocou o Brasil inteiro, essa chacina, inclusive incluindo lá uma menina de 12 anos na época, Agora, conta uma coisa para nós, Daniel. Esse assassino, ele demonstrou algum arrependimento já durante o julgamento? Boa noite, meu caro, bem-vindo. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha nesse momento. Não, Porto, nenhum arrependimento, não. E esse julgamento, ele é diferente porque ele marca a atuação do Judiciário de Mato Grosso. Porque Edgar está aqui, a poucos quilômetros de nós, está na Penitenciária Central do Estado e ele foi interrogado hoje por videoconferência. Ele estava numa sala de visitas, na imagem é possível ver 2 grades no momento em que ele é interrogado. Ele tem umas marcas na sobrancelha, cabeça raspada e você percebe a mudança de perfil, a mudança de estilo dentro da penitenciária. A mudança de comportamento também bem diferente daquela primeira informação que surgiu à época, que ele chorava muito, se debatia, gritava de madrugada, tinha pesadelos, muito diferente. Parece um homem que sabe o que está falando. Um homem não. Um criminoso, um assassino que sabe muito bem o que está dizendo, está jogando num júri popular. É isso mesmo, ele está jogando com quem acompanhou o caso, com quem viu as imagens de câmeras de segurança. Contra fatos não há argumentação, contra fatos não há o que inventar enredo, narrativas. E foi justamente o que ele fez. Segundo a investigação, as 7 vítimas morreram por conta de uma dívida de R$4.000, porque ele, Edgar, e o comparsa, eles perderam uma aposta, perderam um jogo, acumularam ali uma pendência de R$4.000 e não aceitaram perder esse dinheiro e virar motivos de chacota em uma mesa de sinuca, num bar. Estavam jogando, perderam, os outros tiraram sarro, saíram, acabou o jogo, tudo certo, vida que segue. Mas para eles não. Eles retornaram, um com uma pistola na mão, o outro com a calibre 12 e ali eles fizeram uma separação, eles juntaram todos que estavam no bar num canto e começaram as execuções a sangue frio. Aí vem o Edgar e diz o seguinte, Porto, que acompanha o Cidade Alerta, que ele não se importava com dinheiro, que ele e o comparsa não se importavam, já que pela versão apresentada ele levava entre 20 e 30 mil reais para os jogos e isso ele não se importava em perder esses valores. Não foi o que a gente viu nas imagens. Ele reforçou por diversas vezes o argumento de que era empresário. É isso mesmo, diz que não era bandido, não era criminoso com Tomás, era empresário. Ele está dizendo que é tudo julgamento que estão colocando sem saber dos fatos, saber o que aconteceu. Fazia gestão de 10 a 15 obras ao mesmo tempo em Sinop e região. Está dizendo aqui, eu não vivia de jogo, eu tinha meu ganho fora, era empresário, então nada desses fatos que dizem aí que saiu matando todo mundo. Não é assim. Declarou ainda se sentir envergonhado. Não, escuta isso, Porto e audiência do Cidade Alerta. Ele se sente envergonhado porque foi chamado de assaltante. É isso mesmo, foi chamado de assaltante. Eu nunca fui um bandido, nunca roubei ninguém, assaltei ninguém. Nunca quis problemas, ninguém jamais na vida, com ninguém jamais na vida. Trabalhei de sol a sol, Nunca roubei ninguém.
e alegou ainda que foi insultado durante a partida de sinuca e em situações anteriores por algumas das vítimas. E por conta desses insultos, tudo o que aconteceu na sequência. Agora um trecho, antes de chamar aqui a fala dele, Porto, a gente vai ter a oportunidade de ouvir o que esse criminoso em série disse no interrogatório, agora há pouco, no julgamento dele por videoconferência. Ele disse o seguinte, Porto, que ele estava com a calibre 12 e que na hora que a criança, a menininha de 12 anos, se levantou e correu para não ser morta, ele deu um disparo. Mas foi um disparo, segundo ele, acidental. Você conhece, Porto, você é um repórter experiente, um jornalista experiente, já fez muitos anos cobertura policial à noite e madrugada. Você conhece, pessoal, a audiência conhece um calibre 12, uma arma calibre 12. Como deve ser armada, né, essa arma, todo o movimento que deve ser feito para que haja um disparo de uma calibre 12. E ele teve a cara de pau de dizer mais cedo, a gente mostrou isso ao vivo na TV Vila Real, que ele olha na direção da menina e acontece um disparo acidental. Que coincidência, né? Acertou as costas de uma menininha e ela morreu na hora, na frente da mãe dela, que foi ouvida também mais cedo pela nossa colega Joyce Mor, pessoal da Real TV em Sinop. A Patrícia Campos, ela separou em síntese alguns trechos que mostram a frieza desse assassino que tenta criar toda uma história, ele tenta fantasiar, ele tenta fazer uma obra de arte em cima de uma cena que só teve uma cor, a cor de sangue de gente inocente. Vamos acompanhar. Eu não vivia do jogo, eu tinha o meu ganho fora, eu era um empresário. Então nada desses fatos que dizem aí, simplesmente a situação sobre falarem, ele só saiu matando todo mundo. Não é assim, ninguém morre de graça, não. Eu nunca fui um bandido. Eu não roubei ninguém, eu não assaltei ninguém lá. Eu não fiz nada disso. Isso daí eu tiro até... Cara, eu fico ouvindo assim, dizer que eu estou sendo taxado como um assaltante. Eu me sinto envergonhado, isso daí destrói o meu ego. Aí eu peguei a espingarda calibre 12 lá dentro de casa, coloquei atrás do banco, e peguei a pistola .40 e coloquei dentro do encosto do carro. Porque eu ia descer para a chácara e, eventualmente, todas as vezes que eu ia lá, eu encontrava as manadas de porco no meio do caminho. Aí eu chamei o Ezequias, vamos dar um pulinho comigo lá na chácara, dependendo da hora que a gente voltar, no final da pescaria, da caçada, e nós abastecer os viveiros dos bichos, a gente volta embora e aí na boca da noite a gente vamos lá jogar, porque de dia é muito quente para estar lá dentro do bar dele. Aí, quando nós chegamos na beira da BR, que nós entramos no pátio do Poço São Cristóvão, que eu iria abastecer, a caminhonete estava na reserva. O Bruno foi e falou, não, vem, e mostrou uma foto de um monte de dinheiro, um pacote grosso, assim, que era para ter uns 20 mil reais. E eu, como jogador, virei e voltei. Cadê a arma deles? Eles não eram santos. Dizer que eu rebanhei no canto para me destruir e atirar, não. Eu tive a precaução de não ser atingido, de não ser baleado. É só isso, porque eles estavam armados me ameaçando, eles estavam armando contra mim o tempo todo. Depois do momento que eu cheirei aquela cocaína e eu voltei e entreguei para o Ezequias o papelote, o pino que ele estava na mão, aí eu saí de lá de dentro, entreguei para o Ezequias e fui para jogar e eu já estava meio assim, parece que o mundo já tinha parado. E eu só conseguia ouvir as vozes em volta, assim, nas sugestas do Eliseu, do Josué, do Bruno, o Orisberto. O Orisberto eu não tinha nada contra ele, nada. A segunda vez que eu tinha visto o Orisberto era naquele dia, mas ele me ameaçou com a arma. O senhor falou que usou essa droga e depois não viu mais nada ou continuou? Eu não entendi mais nada, eu não vi mais nada. Quando eu vim cair em mim, eu estava num sítio lá na Gleba Mercedes, onde eu já tinha jogado até minha pistola fora, que eu joguei dentro do rio, e eu não sabia nem o que fazer, eu estava atordoado, aquilo não fazia parte de mim. Cada um fez por si. Inclusive a Larissa? Não, a Larissa foi um tiro acidental. Até tá no depoimento, isso daí é uma prova que eu quero que vocês arrolem. Podem ir lá no clube de tiro da CCN e pergunta pro Pacola se no dia que eu fui fazer o teste para mim tirar o CR, que é um teste com arma longa, se com qual mão que foi que eu efetuei o disparo com precisão. Eu não consigo fechar o meu olho esquerdo para efetuar um disparo com precisão com arma longa na mão direita. Eu tinha que ter passado ela para a mão esquerda. Eu não mirei nesse momento algum. Foi um tiro acidental.
Quer dizer que ele alega, mais uma vez, Porto, que ele pegou uma espingarda calibre 12. Obrigado, senhor. Obrigado. Boa noite para o senhor também. Pegou uma espingarda calibre 12, armou, porque você precisa armar uma espingarda, né? Ela tem o movimento de armar. Puxa-se, né, a parte inferior dessa espingarda, a grosso modo, para que todos possam entender. Arma-se essa espingarda. O cartucho fica ali a ponto de ser disparado. E aí sim o tiro acontece. Um disparo único, porque infelizmente o estrago provocado por uma espingarda, uma escopeta calibre 12, ele é muito grande. E a menininha não tem chance nenhuma. Ela cai e ali ela permanece. Porque ela não teve nenhuma chance, ela foi morta pelas costas. E agora já sabemos, ô Porto, o questionamento que a gente havia feito lá atrás, né? Quem é que atirou na menininha de 12 anos? As demais vítimas, o Getúlio Rodrigues Frazão Júnior, de 35 anos, que estava na partida de sinuca, era adversário do Edgar, o Edgar perdeu a partida, né? Larissa Frazão de Almeida, a menininha, 12 anos de idade, foi morta ao ser atingida com um tiro pelas costas, a filha do Getúlio. Escuta essa, Porto. O adversário que fez ele perder os R$4.000 na partida de sinuca era o pai da Larissa. Ou seja, a pessoa que ele sentiu ódio ali naquele momento, que ele tomou o dinheiro numa arma de fogo. Ele sim cometeu um assalto, né? Ele roubou o dinheiro. Era pai da menininha. O Orisberto Pereira, que ele disse que havia encontrado pela segunda vez, 38 anos. O Adriano Balbinotti, de 46 anos. O Josué Ramos Tenório, de 48. O Maciel Bruno de Andrade, de 35. E o Eliseu Santos da Silva, de 47 anos de idade. Sabe o que é mais bizarro, Porto? Em nenhum momento, a gente acompanha desde os acontecimentos da época, em nenhum momento ele procurou a polícia para denunciar, para falar sobre qualquer tipo de ameaça, nada nesse sentido. Estratégia pura, estratégia de defesa de uma mente criminosa que tem 24 horas do dia à nossa custa, 4 refeições diárias, né? Para ficar ali estudando, preparando estratégia de defesa para tentar falar bonito, para tentar falar em sugeres, né? Ou seja, sinais que faziam ali na mesa de sinuca. Conversa fiada, a gente só espera a condenação. Ou melhor, condenação não. Quantos anos esse assassino vai ficar atrás das grades? Porto, é contigo. O julgamento segue. Daniel, é aquela história, né? A gente vê que ele está ali tentando dissimular, né? Dissimular que o bandido faz isso com uma qualidade incrível, né? Ele fala que cita até o nome, né, do ex-vereador aqui da capital, Pacola, né, que é ligado a esses treinamentos, né, de tiro, né, de CACs, de tiro, né? Ou seja, ele até pede, olha, fala com o Pacola para saber com que a mão que eu atirava com a 12, né? Agora, é aquela história também, Daniel. Ele cita que ele cheirou uma carreira de cocaína, um pino de cocaína, e que a partir daí ele não lembra de mais nada e que ele foi parar numa chácara. Mas ele lembra e sabe que jogou a arma no rio. Se ele não lembrava de nada, como é que ele lembrou de jogar uma arma no rio? Ou seja, ele tenta dissimular o tempo todo, né, inclusive da crueldade, e que afeta o ego dele, né, o fato de tratar ele como um ladrão, que isso fere o ego dele. Mas matar toda essa quantidade de pessoas... Não pode chamá-lo de assaltante. Não, vai deixar o ego ferido. Exato, o ego ferido por chamar de assaltante. Mas assassino, né, desse nível, e matar inclusive covardemente uma criança e todos que como ele matou, isso para ele é normal. Agora, se ele conhecia um outro homem também, há menos de 2 dias, como é que ele já teve, né, a intenção de matar esse rapaz também? Agora, outra parte dissimulante dele, né? Tudo está gravado nas imagens, nos vídeos do bar. A gente não vê ninguém no bar levantar uma arma para ele. Quem chegou armado foi ele e um amigo dele, o Ezequias, atirando em todo mundo. É aquela história. Ele vai inventar naturalmente, vai dissimular, Daniel, mas como você disse, a gente espera que a dosimetria de pena para um homem desse seja tamanha para que ele não saia tão cedo da cadeia. Agora, é aquela história, né? Ele é novo ainda, né, Daniel? E perante a nossa legislação, um crápula desse ainda tem chance de cumprir aí boa pena
ainda sair da cadeia ainda aqui para fora com essa mente diabólica que ele tem, porque, né, é criativo, né? É dissimulado para tentar engambelar aí o júri, mas não vai conseguir, né? Porque ele não consegue enganar nem a si mesmo nessa história toda, né? É o que a gente percebe, né? A gente observa, Porto, e é interessante isso, né? Porque os jurados, eles vão considerar, de fato, nós temos o crime consumado, temos. Em quais condições? Quais as qualificadoras? Por motivo fútil, ou seja, ele perde o dinheiro, essa história de, eu perdi a 30, 40 mil reais. Conversa fiada, mentira. Perdeu 4 mil reais naquele dia, 4 mil reais e voltou pelos 4 mil, armado para tomar o dinheiro. Não tinha ninguém armado no bar, se não teria havido troca de tiros. Alguém que está com a pistola na cintura, diante de uma cena de morte em que o disparo pode acontecer, essa pessoa não vai reagir, conversa fiada também. Se tivesse alguém armado ali, de fato, um atirador, teria havido troca de tiros, minimamente uma troca de tiros, e isso não aconteceu. Então a gente tem a probabilidade, Porto, de 20 a 25 anos por cada vítima, isso será multiplicado vezes 7. Colocar por baixo aqui 20 anos. 7 vezes 2, 14, 140 anos de prisão para esse assassino. Pelo nosso ordenamento, 30 anos mais os benefícios por bom comportamento dentro da prisão. Vamos aguardar, mas infelizmente no nosso ordenamento jurídico, Porto e audiência do Cidade Alerta, nós não temos punição no mesmo nível da gravidade dos crimes cometidos por esse Edgar dissimulado da PCE, Porto. Obrigado, Daniel. Obrigado por todas as informações. É indignante, né? Chega a embrulhar o estômago essa história toda. Nós vamos continuar acompanhando esse julgamento. Ele está sendo transmitido, inclusive, né? Está nas redes sociais. A Justiça deliberou para colocar isso, para que as pessoas acompanhem, porque é algo absurdo relacionado aí a esse assassino que tenta agora dissimular aí no júri que está acontecendo lá em Sinop. A gente acompanha, não acabou ainda o júri, né? Segue, e se terminar, ainda tiver algum resultado, a gente vai te falar, né, e mostrar mais detalhes aqui ainda nessa edição do Cidade Alerta.